Vamos lá, segundo ano. Vamos agora para a parte 2, né, da semana 4 de conteúdo do PET volume 2 de vocês. Assiste até o final, vamos comigo aqui para entender as equações envolvidas nas lentes, meu irmão. Vamos lá, até o final, vamos lá. Vamos lá, segundo ano. Agora vamos fazer as equações das lentes, né? Antes de mais nada, se você entrou aqui, caiu aqui de primeira vez, entra aqui no canal, inscreve no canal, você vai se amarrar, cara, que você vai aprender um tanto de coisa de física. Vamos lá, vamos fazer aqui a parte 2 das equações das lentes e dos espelhos, tá bom? Quando nós falamos dessas equações, por que eu separei numa parte 2? Porque é muito importante que você saiba como escrever as equações dos espelhos e das lentes. Você tem que tomar muito cuidado na hora de montar essas equações. Tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro escrever aqui, ó, o significado de cada siglazinha que a gente usa nas equações. Então, quando eu falo P, é a distância do objeto ao espelho, tá bom? Quando eu falar pelinha, tá? Assim, ó, pelinha, eu estou me relacionando à distância do espelho até a imagem. F é a distância do foco ao espelho, ou seja, neste exemplo aqui de baixo, ó, neste exemplo aqui, vou dar um zoom aqui para você conseguir enxergar. Essa distância deste objeto até o espelho eu chamei de P. Daqui até essa imagem eu chamei de pelinha. E a distância do F até aqui é o foco. Nós chamamos de F. Olha aqui, ó. F. Tá bom? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Y é o tamanho do objeto. Y' é o tamanho da imagem. Tá? Isso você precisa levar sempre em consideração. Aí, gente, eu vou ter 3 equaçõezinhas aqui para a gente trabalhar, tá bom? Nessas equações é sempre assim. Quando eu peço você para encontrar o foco, por exemplo, eu te dou a distância do objeto e a distância da imagem ao espelho, você joga esses dois e acha o F. Então, quando você quer encontrar uma incógnita, ela já vai vir com o sinal para você. Mas quando você precisa jogar um valor no lugar de P, por exemplo, um valor no lugar de pelinha, por exemplo, você precisa jogar com o sinal. E é aí que o bicho pega nessas equações, tá bom? Vou ser muito sincero, é aí que a galera erra. Por quê? Porque você tem que ter um pouquinho de maldade. Como assim, Hugo, um pouquinho de maldade? Olha só, sempre que você estiver falando de um elemento real aqui, ó, o P é maior que zero. Sempre que você estiver falando de um objeto, de um elemento virtual, ele é menor, o P' é menor do que zero. Então, olha só aqui, né, o P ou P'. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quando eu falo com vocês nesse exemplo, imaginem que a distância aqui desse primeiro exemplo, essa distância do objeto até a lente, seja 5 centímetros. E a distância do espelho até a imagem seja 3 centímetros. Se você for jogar na fórmula, você vai jogar P igual a 5. Ah, tá bom, beleza. E essa imagem aqui, essa imagem ela é real. Se ela é uma imagem real, então a distância do espelho até ela é positiva. Então, o P' vale 3 nessa suposição que eu fiz. Agora, neste caso aqui embaixo, que ele tem uma imagem virtual, a imagem virtual, o P' fica negativo. Então, vamos supor que a distância do objeto ao espelho seja 2 centímetros e da imagem ao espelho seja 10. Ou seja, o P vale 2 e o P' menos 10, tá bom? Sempre que for virtual nas lentes ali, nós estamos falando que a distância ali vai ser negativa, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado na hora de jogar na fórmula, galera. Depois, nós temos aqui, falando que o foco, toda vez que for uma lente convergente ou côncava, o foco é maior que zero. Toda vez que for divergente ou convexo, o foco é menor do que zero. Isso implica que se eu disser para você a distância focal daquela lente, a distância do foco daquela lente, e você tiver que jogar aqui nesta equação, se for uma lente divergente, esse foco você precisa jogar um valor negativo nele, tá bom? Isso aí, essa peculiaridadezinha aí que é a maldade do negócio. Por isso que eu fiz um vídeo separado sobre ele. Agora vamos chegar aqui nas equações, tá bom? Nas equações, o que elas dizem? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho, tá bom? Essa fórmulazinha aqui, ó, é muito usada, cai bastante, tá, gente? Cai bastante, vocês vão ver que tem um exercício que vocês vão usar ela daí, se não me engano. Ou essa ou essa. Essa aqui também cai muito. Com certeza, ó, eu ainda não olhei os exercícios de vocês. Deve ter usando uma dessa ou uma dessa daqui, tá?
Então vamos lá. Aí eu tenho uma outra aqui, né, que a gente faz uma formulazinha que a gente chama de C igual a 1 sobre F, que é isso aqui, gente, ó, é o que mede o grau do óculos, vamos dizer assim. Deixa eu ver se ele até comenta isso daqui com vocês. Acho que ele não chega a comentar isso daqui com vocês aqui no material de vocês, não. Mas é como se fosse o seguinte, quando eu falo com vocês que o meu óculos aqui, né, eu tenho 4 graus de astigmatismo, por exemplo, 4 graus de astigmatismo, vamos dizer assim, 4 graus, né? Quando você fala assim, meu óculos tem 4 graus, a gente vai medir aqui exatamente com essa fórmula, tá? Que vocês vão ver que tem um termo que a gente usa para isso, que é a dioptria da lente, tá bom? É a dioptria da lente ali. E por fim, nós temos aqui uma fórmula que ela mede o aumento, olha só, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, é o aumento, tá bom? Então o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é exatamente igual, menos a distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho, tá bom? Essas são as 3 formulazinhas aí. E aí eu acredito que a gente vai ter uns exercícios aqui para poder aplicar essas fórmulas, vocês vão ver que é bem interessante aí as formas de aplicação dessas formulazinhas aí, tá? E normalmente é aí que o bicho pega aí nos exercícios. Agora, os conceitos dessas lentes, vocês viram que são super tranquilos, dá pra tirar de letra. Fechou? Galera, então um grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de atividades e de exercícios. Vamos lá, falou!